Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Ribeiro aqui da Alves e Ribeiro Contabilidade. Nosso assunto de hoje é um assunto super interessante. Para muitos vai ser muito triste, porque dezembro e janeiro tem sido aquilo que eu gosto muito desse seriado Game of Thrones. The Winter is Coming. Winter is coming. E ele chegou de vez agora para o mercado de criptomoedas, com baixas atrás de baixas, cada vez mais a expectativa do mercado sendo negativa, as pessoas desesperadas, vendo ou não vendo, o que eu faço dessa vez, o que vai acontecer, Bitcoin ele já não vale mais nada. Calma pessoal, hoje a gente vai ter um panorama bem geral de tudo que está acontecendo nesse mercado, explicando desde a origem até o futuro e o que as pessoas esperam desse mercado, tá? Fica aí comigo, solta a vinheta, Filipão, vamos nessa que hoje o vídeo tá bom, viu? Para a gente começar a falar de criptomoeda, é sempre interessante a gente entender qual que é a origem dele. Apesar da gente conhecer apenas o Bitcoin, que foi aquele projeto de Satoshi, aliás, o nome, nem sabem se esse é o nome de verdade dele, é um projeto que já existe desde 1988, então é um projeto que já existe há muitos anos. O objetivo central de você criar uma moeda que, vamos dizer assim, ela não tem lastro, assim como o ouro tem o lastro, o dinheiro mesmo, o papel físico tem o lastro dele ligado a algo que é tangível. A criptomoeda, a gente pode fazer um paralelo mais ou menos parecido com os correios. A forma como a gente se comunicava com as pessoas anos atrás, como é que ela funcionava? Ligação ou você enviar alguma correspondência. Mas aí surgiu o e-mail. O e-mail veio e tirou esse intermediário que se chamava os correios. A gente pode dizer que a criptomoeda nada mais é do que o e-mail de hoje em dia, mas em se tratando em moeda de valor. Então, a partir daí, a gente já tira um outro intermediário na questão da criptomoeda, que são os bancos. Você não necessita mais de um intermediário para você trocar moedas de valor. O que acontece e o que atrai tanto as pessoas com relação a isso? Você não necessita de um banco central para emitir aquela moeda. Então, ou seja, você acaba criando uma agilidade, criando um custo menor e outra coisa mais interessante que é aquilo que todo mundo ama. Você não tem imposto. Mas será que não tem imposto? Realmente a gente vai ver isso mais pra frente e a conversa não é bem desse jeito, tá? Pessoal, antes da gente continuar, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho para receber todas as notificações? Já deixou o seu comentário aqui, compartilhou com seus amigos? Curtiu a gente no Instagram, seguiu a gente no Facebook? Se você não fez isso, faz isso. Não custa nada, conteúdo gratuito, é um conteúdo muito rico e que dá muito trabalho de ser feito. Então valoriza a gente aí, beleza? Voltando para o nosso vídeo aqui, pessoal, para a gente entender de maneira mais detalhada, a gente sempre vai precisar citar alguns temas-chave. O primeiro deles é o blockchain. Basicamente, o nome dele já define chain de correntes e block de blocos. Então você imagina o seguinte, existe uma transação onde eu quero mandar uma moeda de Bitcoin, por exemplo, para o Felipão que está aqui na minha frente. Eu envio a moeda para ele. O que vai acontecer dentro do meio ambiente das criptomoedas, mais especificamente no blockchain? Vão sendo criados blocos. Estes blocos eles vão sendo interligados através dessa corrente que a gente está chamando, e o que ela vai fazendo? Vai sendo adicionado a cada nova operação que vai sendo feita, você vai lastreando, você vai fechando esse circuito, fazendo com que a segurança das operações seja garantido por estes blocos que vão sendo formados. É complicado de você visualizar isso por conta da questão da segurança. Ele é feito para que seja uma questão complexa, para que a segurança seja sempre segura. É simples isso, eu sei que às vezes a gente até acaba ficando num pleonasmo vicioso aqui, falando o mesmo, mais do mesmo.
Mas eu acho interessante depois, se você quiser dar uma olhada, dentro do Braze Company, eles têm um gráfico muito interessante que explica exatamente o início da operação, onde a gente vê aqui o circuito, como é que funciona esse meio ambiente. O Felipe vai pôr para vocês na tela. E esse ciclo, onde você tem os mineradores, você tem a mineração, aonde desta forma você assegura as operações. E ao mesmo tempo que você assegura essa operação, ela se torna flexível. Mas segurança e flexibilidade andam lado a lado? Nas criptomoedas andam. Por quê? É um mercado que nunca fecha. É um mercado que não conhece horário comercial, assim como a gente que está aqui no Brasil conhece. Os bancos das criptomoedas, ele nunca fecha. Por quê? Os usuários nunca param. O mercado nunca para. É um mercado extremamente ágil e que constantemente investe em segurança. E é isso que atrai cada vez mais pessoas, é isso que faz com que seja cada vez mais um investimento que todos amam. Porque se você tira o fator governamental, os usuários amam. Porque você tem agilidade, você tem investimento e, consequentemente, transparência. Mas eu gero um adendo aqui com relação à transparência. Existem cada vez mais moedas sendo criadas. Quando você generaliza muito estas moedas, obviamente vão sempre existir projetos que não são confiáveis. Então, isto é um outro ponto muito interessante com relação às criptomoedas. Você tem a total liberdade do mercado, mas você precisa cada vez mais estudar, conhecer os projetos, ver quais são as criptomoedas que estão mais em alta e que tem projetos que têm futuro. O Bitcoin, qual foi a questão que fez ele se popularizar tanto? Primeiro, ele saiu na frente de todas as moedas, porque foi a primeira moeda a surgir. Consequentemente, muitas pessoas viram que o projeto tinha futuro. Consequentemente, foram surgindo outros projetos que melhoravam aquela base com relação ao Bitcoin. Um caso similar é o Ethereum. O Ethereum, hoje em dia, ele alcançou alguns valores, até eu citei agora há pouco aqui, segundo a cotação do mercado Bitcoin, de mais de 16 mil reais um Ethereum. Isso é espetacular, não existe hoje em dia um mercado onde tenha tanta volatilidade. Se bobear até o final deste vídeo aqui, ou se você estiver assistindo, a cotação vai ser totalmente diferente, porque você tem a total liberdade. Uma coisa que vem assustando grande parte dos investidores é essa volatilidade. Como você não tem um lastro, como você não consegue ter algo tangível lastreado a esta moeda, quem garante que esse ativo tem este valor? É muito difícil isso. E ao mesmo tempo que isso é assustador, é muito interessante e excitante, porque você vê o quão evoluído é o mercado financeiro neste aspecto de criptomoedas. Quando eu digo mercado financeiro de criptomoedas, é a questão de dividir mesmo. Uma coisa é o investidor convencional do mercado de ações. Outra coisa é o investidor do mercado de criptomoedas. É totalmente diferente. Você precisa estar constantemente atualizado, porque cada dia que surge existe um lançamento de uma criptomoeda e quando você vê já lançou outra e cada vez mais esses serviços vão evoluindo e a gente vai vendo novos protocolos e quando você vê, você está perdido de novo. Essa é a maravilha do mercado de criptomoedas.